Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é um vídeo continuação, portanto se você chegou nesse vídeo de repente, segue o link que eu vou deixar aí na tela, assista primeiro a primeira parte do vídeo, o primeiro bloco, e depois você volta nesse vídeo, ok? Para você que já assistiu o primeiro bloco, vamos continuar o estudo. É sobre as duas casas de Israel e as maravilhosas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, que é a nosso respeito. Vou fazer uma leitura aqui no capítulo 1 do profeta Oséias. Esse profeta é maravilhoso e não tem fim os ensinos. Mas eu vou destacar os filhos de Oséias e as promessas que Deus colocou em cada um dos filhos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joá, rei de Israel. Já está vendo aqui as duas casas no primeiro verso, né? O profeta já começa com as duas casas de Israel. E é o profeta que mais fala de Efraim e Judá. Quem lê o profeta Oséias e não tem a chave das duas casas de Israel, não tem aquelas promessas na mente feita para Abraão, Isaac e Jacó, ou tem as promessas, mas não conseguiu conectar os pontos, chega no profeta Oséias e não consegue enxergar as maravilhas que tem nesse profeta. Enxerga algumas coisas, é claro, não vou dizer que não enxerga nada, mas as maravilhas principais não tem como enxergar. Não tem mesmo. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse: vai e toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Você já conhece a história, né? São 3 filhos que vai representar a história de Deus com o povo dele. E não vai só representar a história do passado e não só do presente, mas vai falar acerca de coisas futuras. Então tem que prestar muita atenção no que está lendo. Aí o profeta foi e tomou uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aí no verso 4 diz: e o Senhor lhe disse, põe-lhe o nome de Jezrael. E tem um motivo. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezrael a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Quando Deus diz que vai fazer cessar o reino da casa de Israel, ele está falando de Efraim. No verso 5 diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Em hebraico é Yetzreel, que significa Deus semeia. Tornou ela a conceber e lhe deu à luz a uma filha. E disse o Senhor, novamente o Senhor, que tem propósitos, que não fala nada por acaso, que tudo dá um sentido espiritual e profético, disse para Oséias: põe o nome de desfavorecida. Em algumas traduções vai estar Lo Ruamá. Lo no hebraico é não. Ruamá é misericórdia. Não vou ter mais misericórdia. Aí aqui nessa tradução está desfavorecida. Complica um pouquinho, né? Põe-lhe o nome de Lo Ruamá. Aí Deus explica: porque eu não mais tornarei a favorecer, a ter misericórdia da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá, tá vendo? 2 reinos, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E o verso 8 diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, a Lo Ruamá, concebeu e deu à luz a um filho, já é o terceiro. E deu à luz a um filho e disse-lhe o Senhor: Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo. Em algumas traduções vai aparecer Lo-Ami. Lo é não e Ami é povo. Aí Deus explica por quê. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então o que aconteceu até aqui? O povo de Israel estava se prostituindo e Deus quis representar coisas do passado, do presente e do futuro. Então Deus mandou Oséias tomar uma mulher de prostituições e ter filhos com ela. E cada filho, Deus fez uma profecia. O primeiro é Yetzreel, o segundo é Lo Ruamá e o terceiro é Lo-Ami. Deus semeia, não mais misericórdia, e não meu povo. E Deus rejeitou a casa de Israel, Efraim, mas não rejeitou a casa de Judá. E a casa de Israel aqui, nesse momento, são as 10 tribos não misturadas com os gentios. São as 10 tribos que são o povo de Deus, casa de Israel. Mas vai chegar um tempo em que essa casa de Israel vai parar no meio das nações e vai se misturar com os gentios, perdendo completamente a identidade de 10 tribos. Vai ser 10 tribos agora espirituais, porque Deus vai chamar a casa de Israel de volta, no texto que eu vou ler aqui em seguida, e vai ser os gentios. E a casa de Judá
permanece com a sua identidade. Porque tinha que vir Cristo, resgatar o seu povo, alguns das suas ovelhas da casa de Judá, e ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel para formar o seu reino. Então os judeus permanecem até hoje. Então quando você vê alguém, algum gentil ou até judeu, que eu já vi isso, chamando as 12 tribos de judeus, essa pessoa não estuda a Escritura. Porque a Escritura não chama as 12 tribos de judeu. Judeu primeiramente é da tribo de Judá. Só que como a tribo de Judá se uniu com a tribo de Benjamim, então a tribo de Benjamim agora é conhecido como judeu. Por isso que Paulo fala, eu sou da tribo de Benjamim, judeu. Ele jamais poderia falar isso se não houvesse essa unificação de Benjamim e Judá. Você jamais vai ouvir alguém dizer que é da tribo de Ruben, judeu. Da tribo de Simeão, judeu. Judeu é aquele que vive com a casa de Judá. Por exemplo, alguns levitas são chamados de judeus. Mas é da tribo de Levi, chamados de judeus porque vive em Judá. Vive no reino da casa de Judá. Porque a casa de Israel é Samaria, foi dispersa entre as nações, deixou de ser povo. Todo o Israel de Deus passou a ser a casa de Judá, que são judeus, alguns benjamitas e alguns levitas. E se algum personagem de alguma tribo passa a morar e fazer parte de Israel, leva o sobrenome de judeu porque vive lá. Mas se ele tem conhecimento da sua tribo, hoje é muito difícil isso acontecer. Alguém fala que é da tribo de Simeão, judeu. Porque a tribo de Simeão estava nas 10 tribos que foram dispersas, foram rejeitadas, perderam a identidade. Só que Deus coloca uma promessa extraordinária aqui. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Deixa eu explicar esse verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, porque isso foi dito para Abraão e para Jacó. Eles iriam se espalhar, se multiplicar. Lembra que foi dito para Efraim? Vai se multiplicar como peixes no meio da terra? Que não se pode medir e nem contar. Mas acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, maldição. Nesse lugar de maldição, vai entrar a bênção de Deus. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Retira a maldição e coloca a bênção. No lugar que foi dito, vocês não são meu povo, vai ser dito para eles, vós sois filhos do Deus vivo. Isso vai aparecer no Sermão do Monte. E os filhos de Judá, casa de Judá, e os filhos de Israel, casa de Israel, se congregarão. E constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo. Então eles são seu corpo. E subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Olha o primeiro filho de Oséias aqui. Grande é o dia que Deus semeia. Eu não posso falar das festas nesse vídeo, porque o foco não é as festas. Mas por causa dessa parte, eu tenho que explicar panoramicamente as festas. O ministério das festas são proféticos. As primícias falam de Cristo, mas também fala de nós. As primícias envolvem primeira chuva e última chuva. Ou seja, chuva temporã e chuva serôdia. Se você nunca ouviu falar disso, no meu canal também tem muitos vídeos falando de festas. Assista e depois soma as coisas. Aqui apareceu que grande é o dia que Deus semeia. Disse que a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão subir da terra. Por quê? Grande é o dia que Deus semeia. Ou seja, eles vão subir como uma plantação, como uma videira, no caso. E essa palavra da videira vai estar em João 15. Só entende perfeitamente aquela parábola da figueira, e é uma parábola, porque parábolas são figuras, só quem entende a casa de Israel. Aquela parte que Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos, e quem não tiver em mim, isso está em Oséias 14. Jesus não mencionou o profeta Oséias, mas está em Oséias 14 o que ele falou. Então quando se fala de primícias, se fala de dízimos. Quando se fala de primícias, se fala das primeiras chuvas e das últimas chuvas, porque sem chuva na terra, o povo não recolhe primícias, e é na base das primícias que o povo é aceito. Por isso que as primícias falam de Cristo. E depois de primícias tem Pentecoste, que é revestimento de poder. Depois de Pentecoste, trombetas, e depois de trombetas, expiação, e aí vem a festa dos tabernáculos. Tudo isso está no profeta Oséias, só no profeta Oséias, mas está espalhado por todos os outros profetas. Basta entender que a casa de Judá
vai se unir com a casa de Israel. Isso é tudo feito na cruz. Você quer entender o sacrifício de Cristo? Tudo o que Ele realizou? Cristo não somente perdoou os pecados. Ele perdoou os nossos pecados na cruz. Mas Ele fez muitas outras coisas, das quais a igreja não está tendo conhecimento. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é muito, muito, muito extraordinário. Ele é riquíssimo. Ele não somente limpa os nossos pecados, nos faz reis e sacerdotes, mas também constitui um monte de profecias para que a gente estude. O sacrifício de Cristo contém tudo isso, a unificação das duas casas de Israel. Algumas pessoas já me falaram que entender sobre o sacrifício que Cristo fez na cruz basta. Basta para você ser salvo. Se você crer e você entender pelo menos que tem que renunciar ao pecado, lutar contra o pecado, seguir ao Senhor, você é salvo. Mas quem disse que você vai frutificar para o reino se você passar a vida inteira assim? O sacrifício de Cristo fez a união das duas casas de Israel, nos colocou como reis e sacerdotes. O sacrifício de Cristo gerou o livro de Apocalipse. Porque vocês acham que ele está como o cordeiro que foi morto, digno de abrir o livro de 7 selos? Então está tudo relacionado. E aqui Deus está ensinando para o povo, tanto para a casa de Judá como para a casa de Israel, Deus está ensinando que nós somos plantações, porque diz que nós vamos subir da terra e nós vamos ter uma só cabeça sobre nós, que é Cristo. Esse povo, um dia, entendeu, porque começou lá no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, melhor dizendo. Esse povo entendeu que nós somos plantações de Deus, casa de Judá e casa de Israel. Tudo isso daqui vai aparecer em Efésios capítulo 2. Esse povo entendeu, perdeu um pouco o conhecimento durante os séculos, nem todo mundo teve conhecimento disso, mas agora esse conhecimento está sendo recuperado para que as duas testemunhas de Deus se levantem com entendimento para poder profetizar. Em Oséias 6 diz o seguinte, presta atenção que são muitos detalhes. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha o tanto de coisa que tem só aqui, só nesses 2 versos. No verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, olha, ele descerá sobre nós, falando da vinda dele, como chuva serôdia, que rega a terra. Logo em seguida diz, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã que logo passa, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por que logo após a Escritura ter colocado essa declaração do Senhor, vamos buscar o Senhor, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, viveremos diante dele, falou de Efraim e Judá? Porque esse povo que está dizendo, vamos buscar o Senhor, está convidando mais pessoas. Vamos buscar o Senhor. Esse povo é Efraim e Judá. E esse povo entendeu o capítulo 1 de Oséias, entendeu que eles são plantações de Deus. Porque eles estão falando, ele vai vir sobre nós como as últimas chuvas. Pega os textos da chuva serôdia, na palavra, e cria uma linha do tempo. Você vai ver que você vai cair em Oséias, em Joel, em Zacarias, tudo profético para os últimos dias. Tiago fala disso na sua carta. Ele escreveu para as 12 tribos de Israel, que estão na dispersão. Ele não escreveu só para judeu e nem só para gentil, para as 12 tribos de Israel. E Tiago fala de primícias, fala que o Senhor vai vir como chuva serôdia. Tudo isso daqui Tiago fala. Tremendo, Tiago. Então esse povo entendeu que é a plantação. Esse povo entendeu que vai vir como a chuva serôdia. Por que não fala da chuva temporã? Porque a chuva temporã foi em Atos, as primeiras chuvas. As últimas é com a gente, irmãos. Aí eu li Oséias 6, né? Mas Oséias 6 é o quê? Divisão de capítulo. No contexto imediato, olha quem que é esse povo que está convidando outro povo para fazer parte da chuva serôdia. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu a Síria e se dirigiu ao rei principal. Pediu que o acudisse. Mas ele não poderá curar vocês, nem sarar a sua chaga. Tá vendo? Está falando de Efraim e Judá. Para quem não entende aquelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, e Gênesis 48, tudo aquilo falado sobre Efraim e a divisão das 2 casas, não vai, isso aqui é um livro fechado. Está bloqueado isso daqui. Aí no verso 14 diz, porque eu vou ser como um leão para Efraim e como um leãozinho para Judá. Eu mesmo despedaçarei. Quem é que está sendo despedaçado?
Efraim e Judá. Despedaçarei e vou embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Olha o verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar. Olha quem é que está falando isso. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. É Efraim e Judá. É gentios e judeus. Isso começou com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que está escrevendo a carta, um judeu, escrevendo uma carta para judeus e gentios. É claro que foi direcionada mais para os gentios, a carta aos Efésios. Mas ele está escrevendo para judeu também. O judeu vai ler. O judeu não vai ler a carta dele. E é Paulo que está falando isso daqui. Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ao terceiro dia. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo fala de ambos os povos que estavam separados, mas Deus uniu. Não vai aparecer o nome Efraim e Judá, mas Paulo está tirando daqui. Quais seriam ambos os povos que estavam separados e Deus uniu? Isso está em Ezequiel 37. Então, olha que interessante. Irei, verso 15, né? Oséias 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar. Aqui já fala da vinda de Cristo, quando ele morre, faz o sacrifício. Aí começa a pregação, ele sobe para o lugar dele, voltarei para o meu lugar, derrama as primeiras chuvas, e aí diz, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Através da pregação do Evangelho e das primeiras chuvas que foi derramada, por o Evangelho ser espalhado, o povo vai se reconhecer culpado. E esse povo, Judá e Efraim, eles vão buscar o Senhor junto, dizendo, vinde, vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. O que é despedaçou? É dividir as 12 tribos de Israel, ficar casado com a casa de Judá, pegar a casa de Israel, colocar Efraim como cabeça da casa de Israel, colocar promessas sobre Efraim e colocar nas nações. E falar, vocês não são meu povo, eu não tenho mais misericórdia de vocês, mas no lugar dessa maldição vai entrar bênção. Vocês um dia vão ser meu povo, eu vou ter misericórdia de vocês. E eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Israel são os gentios. E esse povo que está chamando, está fazendo a pregação, falando, ele vai vir sobre nós como chuva serôdia. Porque a primeira foi derramada para dar conhecimento, lembra de Pedro? Para dar conhecimento das profecias ao povo. Pedro pregou Joel em Atos 2. Só que em Joel tem as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas se cumpriram, as últimas não, porque as últimas no profeta Joel está relacionado com a vinda do Senhor. Por isso que aqui diz, ele virá sobre nós como chuva serôdia. E isso está em Apocalipse 11. Olha que maravilha. Se você entendeu o que eu estou falando, olha que maravilha isso daqui. Esse povo tem conhecimento do pecado, porque fala, depois de 2 dias nos dará a vida. Esse povo reconhece que está morto em ofensa e pecado, porque através do pecado entra a morte. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Esse povo tem conhecimento de festa, de primícias, de primeira e última chuva. Esse povo aqui está cheio do poder de Deus.